Muito bem, você acabou de jogar o jogo Concept e eu tenho certeza que foi uma experiência incrível tentar descobrir o que a outra pessoa queria transmitir para você com as dicas. E aí, obviamente, agora nós vamos fazer uma análise sobre como nós fizemos um julgamento do que as pessoas estavam apresentando para nós e também da nossa capacidade de tomar decisões para fazer a escolha. Antes de mais nada, eu queria dizer que existem dois momentos nesse jogo que são dois momentos muito legais. O momento em que você tem a carta e que você precisa transmitir para outra pessoa o que você quer, dando as dicas. E o segundo momento é quando você tem que descobrir o que a outra pessoa está trazendo para você. Nas duas possibilidades, nesses dois papéis, na verdade, nós temos que utilizar sim a nossa capacidade de julgamento e também a nossa habilidade de tomar decisões, de olhar ali e tentar identificar tudo isso. Então, primeiro, eu queria colocar você na posição de quem está dando a dica. Olha só que interessante, né? Primeira coisa, você precisa tomar decisões dentre diversas opções que você tem para dar a melhor dica para influenciar as pessoas a descobrirem o que você quer dizer. Você se lembra que quando as pessoas acertam, você ganha uma lâmpada? Portanto, é muito importante que você dê a melhor dica possível para você ganhar a sua lâmpada. E é claro que alguém vai ganhar 2 lâmpadas, a pessoa que acertar. Mas olha só, você pega a carta e aí vem lá algo que você precisa transmitir. Nessa hora, você começa a utilizar a sua capacidade de julgamento e a sua tomada de decisão, porque você tem um tabuleiro como esse aqui, né? Eu tenho aqui na mão a fichinha onde você tem várias e várias dicas que podem ser dadas. E quando a gente fala em tomada de decisão, olha que interessante, eu tenho um universo de possibilidades e eu tenho que tomar uma decisão. Qual dessas aqui eu vou utilizar para transmitir aquele conceito, aquele objeto, aquela profissão, o que seja? Quando nós olhamos dentro dessa ótica, nós percebemos o seguinte: a primeira coisa importante para quem está dando a dica é a habilidade de se colocar no lugar de quem está recebendo a dica. A pergunta é: como eu gostaria que outra pessoa que estivesse com isso aqui na mão me desse as dicas? Ou seja, qual seria a forma melhor para eu chegar a essa resposta? É a nossa habilidade de nos colocarmos no lugar do outro, tão chamada de empatia. Então eu me coloco no lugar do outro e penso isso de forma inconsciente. Se eu tivesse que descobrir quais seriam as dicas que eu gostaria de receber. E essa é uma habilidade que todos nós temos que desenvolver. A habilidade de se colocar no lugar do outro e se imaginar do outro lado da cadeira, que é o que nós fazemos quando nós damos a dica, né? Então, veja só, nós temos muitas e muitas dicas aqui e você vai ter que colocar ali a sua primeira dica mais importante. Como escolher a mais importante dentre todas? E aí vem a sua capacidade de julgamento. Por exemplo, se é uma profissão, você vai colocar lá em profissão. Eu joguei esse jogo a primeira vez e cometi um erro. Por exemplo, saiu para mim lá lenhador e ao invés de colocar a primeira dica na profissão, eu coloquei no homenzinho ali. E esse foi um erro que eu cometi. Sabe por quê? Porque eu não estava ainda ciente de todas as opções que eu tinha. Eu tomei uma decisão precipitada em colocar aquela dica lá e é muito provável que você que está jogando tenha passado por algo parecido comigo. Colocou lá uma dica, depois pensou, meu Deus, acho que essa não era a melhor dica que eu poderia dar. É porque a sua tomada de decisão, ela foi até de uma forma automatizada, sem conhecer os diversos cenários, as diversas opções de dicas que nós temos. Portanto, à medida em que eu vou dar uma dica, uma das coisas mais importantes que eu tenho é conhecer as várias opções. O que isso tem a ver com o mundo corporativo? Quando nós tomamos uma decisão, é super importante que nós tenhamos um conhecimento amplo das diversas opções e do cenário onde aquilo está inserido. Nesse jogo, no Concept, quanto mais você conhecer todas as opções que tem, aqui eu estou vendo objeto, pessoa, se é homem, mulher, se é marido, se é masculino, se é um título, se é uma expressão, se é um prédio, quanto mais eu conhecer todas as opções disponíveis, mais repertório eu vou ter para fazer a escolha correta. O que eu quero dizer é que conhecer o cenário onde uma decisão é tomada é de extrema importância para que a gente tome a decisão correta. Dentro do mundo corporativo, do seu dia a dia na empresa, as suas decisões devem ser tomadas com um profundo conhecimento do cenário
onde a sua decisão está sendo tomada. É super importante isso. Uma outra coisa importante, né, é que quem está dando a dica, dá uma primeira dica e depois começa a dar várias outras dicas, ou seja, à medida em que eu vou tendo mais informações, eu vou estando cada vez mais apto a tomar a decisão de acordo com o volume de informações que eu tenho. Portanto, ter informações é super importante, obter informações. Mas hoje muita gente fica esperando a informação cair no colo, né? Ao invés da pessoa ir atrás da informação, ela fica esperando que a informação caia no colo dela. Portanto, vá atrás das informações, busque se inteirar de tudo que está acontecendo, inclusive de áreas que não são suas, porque as suas decisões também impactam outras áreas. Agora, quando a gente está do outro lado, né? Quando eu sou a pessoa que tem que descobrir, não a pessoa que está dando a dica para o outro descobrir, né? Eu também preciso buscar informações. Por quê? Porque olhando aquelas dicas eu começo a fazer conexões. Tomar decisões tem muito a ver com fazer conexões entre informações que nós temos. Hoje, muitas empresas fazem gestão de resultados por números, né? Cada um com nome, KPIs, né? Key Performance Indicators, metas, objetivos. Quanto mais eu consigo conectar esses diversos elementos, quanto mais eu consigo observar o que esses elementos me direcionam, melhor serão as minhas decisões a médio e longo prazo. Analisar essas informações de uma forma mais profunda, não só de uma forma superficial. Entender o que existe atrás de cada informação que a gente tem. No Concept, quando alguém coloca lá uma pecinha e a gente olha, às vezes parece muito óbvio, coloca lá um objeto, madeira, né? Ou um material, madeira. Mas quando a gente vai olhar mais a fundo, pode ser que essa madeira esteja relacionada com alguma outra coisa. No caso do exemplo que eu dei lá do meu lenhador, eu coloquei madeira porque para mim era o homem que corta madeira, é o lenhador. É a forma como nós olhamos mais a fundo cada uma das informações. E o Concept, ele nos dá essa possibilidade. Ele nos dá a possibilidade de entender que quando nós somamos diversas informações, nós temos um contexto mais amplo para uma tomada de decisão. Nós temos um conceito mais amplo para chegar à resposta do que nós gostaríamos. Essa é a capacidade que nós temos de identificar e conectar elementos. E a conexão de elementos gera oportunidades. Você deve ter passado isso enquanto você jogava, que quando a pessoa coloca lá a primeira dica, alguém já grita alguma coisa, vai tentando. Um vai tentando, o outro tenta, e daqui a pouco está todo mundo falando ao mesmo tempo, não é? Sabe uma coisa que eu aprendi? Que a escuta ativa é super importante. Quando você escuta o que o outro está dizendo, pode ser que ali haja uma dica para a sua tomada de decisão. Agora é um grande desafio, né? Porque você, ao mesmo tempo que tem que avaliar a somatória de opções, você também tem que estar atento ao que o outro está falando, porque o que o outro está falando pode te ajudar a chegar à resposta. É um desafio muito grande você ouvir o outro sem desconcentrar da sua linha de raciocínio. E no nosso dia a dia na empresa é assim também. Nós muitas vezes temos um caminho que nós queremos traçar, mas é de grande importância a gente ouvir o que o outro está dizendo, porque o que o outro está dizendo pode nos dar uma dica do caminho, do objetivo, da solução que a gente quer revelar. E nesse caso, né, é descobrir o objeto. Quando eu falo de escuta ativa, eu falo que sempre é importante ouvir. E, sobretudo, é muito, muito importante ouvir o cliente. Tem uma história que circula pela internet, eu não sei te dizer se ela é verdade ou não, mas de qualquer forma eu gostaria de compartilhar essa história com você. Diz que uma empresa ligou para um call center de uma empresa de automóveis e fez a seguinte reclamação: olha, eu estou muito descontente com o carro que eu comprei, sabe por quê? Quando eu vou na padaria e compro sorvete de coco, o carro liga. Mas quando eu compro sorvete de chocolate, o carro para de funcionar e eu tenho que chamar o guincho. E aí, as pessoas que atendiam aquilo não levavam aquilo a sério. Eu falava, essa pessoa não deve ser uma pessoa normal. Como é que o carro sabe que o sorvete é de coco e chocolate? Mas essa pessoa foi fazendo isso com tanta frequência, mas com tanta frequência, que um dia uma pessoa do call center resolveu dar ouvidos a ela. Disse, a gente merece ouvir o que essa pessoa está dizendo. E ele resolveu ir com a pessoa até a padaria para ver se aquilo de fato acontecia. Foi no primeiro dia, a pessoa comprou sorvete de coco, o carro funcionou. No segundo dia comprou de chocolate, o carro não funcionou. No terceiro dia de chocolate, o carro não funcionou, falou, tem alguma coisa aí. E aí eles fizeram um estudo e descobriram o seguinte, que o sorvete de coco ficava mais próximo da porta, então a pessoa comprava, saía mais rápido
e não dava tempo de uma determinada peça que ali fazia parte dos componentes do carro desaquecer. Já o sorvete de chocolate que estava mais lá no fundo, ele demorava mais tempo para voltar para o carro e aí desaquecia aquela peça e o carro não funcionava. Eu não sei se essa história é verdadeira ou falsa, mas ela traz uma lição incrível, que nem sempre o cliente tem razão, mas o cliente sempre precisa ser ouvido. E qual a relação disso com o conceito de tomada de decisões? Muitas e muitas vezes nós estamos ali fazendo o nosso caminho, a nossa decisão, mas ouvir o que o colega do lado está falando pode ser de grande importância para a gente descobrir e matar a charada. Nós nunca podemos desconsiderar uma informação que a pessoa está colocando do lado, porque a informação daquela pessoa, somada à sua própria percepção, pode te dar a resposta do enigma que você está procurando. Então, eu vou trazer aqui alguns passos importantes que o Concept nos ensina quando a gente fala sobre decisão e capacidade de julgamento. Primeiro, a capacidade de julgamento é você olhar para aquela imagem, somando os diversos elementos e, através da sua experiência anterior, chegar a uma conclusão. Por exemplo, aconteceu jogando o jogo, uma pessoa coloca lá um homenzinho e em seguida um material chamado ferro e depois não precisou colocar mais nada, alguém já falou, é Homem de Ferro. Sabe por quê? Porque a experiência anterior dessa pessoa sabia que existe um personagem chamado Homem de Ferro e ela já assistiu isso no cinema. Se alguém não tivesse nunca ouvido falar em Homem de Ferro, seria impossível chegar a essa conclusão. Então, o jogo Concept, ele primeiro nos ensina a identificar qual é a dica que está sendo dada, a identificar o que há por trás de uma informação. E muitas vezes, nós temos a informação, mas não identificamos o que há por trás dela. Por isso, não basta ter a informação, é de grande importância nós buscarmos o que essa informação revela de fato. Depois, nós precisamos recolher na nossa mente todas as informações necessárias, ou seja, a somatória das diversas dicas que foram dadas ali no Concept. Isso começa a criar um cenário na nossa mente, né? E aí a gente começa a identificar diversas possibilidades. Normalmente não é na primeira vez que a gente fala e já acerta. Você começa a dar uma sugestão, outra, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, e aí vai somando, identificar possibilidades. Então vamos fazer o passo a passo aqui, ó. Eu identifico a decisão, eu recolho as informações necessárias, depois eu identifico quais são as possibilidades de resposta. A partir daí, eu vou desenvolver soluções alternativas. Eu falei alguma coisa que não era, a pessoa que está com a carta lá vai dizer assim, não é isso. E aí eu começo a pensar em possibilidades alternativas. Olha como tem a ver com tomada de decisão no ambiente corporativo. Muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa, a gente sugere uma ideia e essa ideia não é aceita. Ou ela se torna inviável, ela se mostra inviável. Existem ideias excelentes que não são possíveis de serem implementadas por diversos motivos. E é nesse momento que nós temos que buscar as soluções alternativas. Quais são as outras possibilidades para chegar naquele mesmo resultado. E aí nós temos em si a tomada de decisão, que é quando a gente fala, né, o que a gente está pensando e revisar essa decisão. Então, eu vou colocar aqui alguns passos, ó. Identificar a decisão, recolher informações necessárias, identificar as diversas possibilidades, que pode não ser a primeira que eu pensei, desenvolver soluções alternativas, tomar a decisão e revisar a decisão. Uma coisa interessante é que nesse jogo a gente não pode ficar frustrado por dar a resposta errada. E o sucesso, ele é resultado de várias e várias tentativas. O sucesso é resultado de muitas e muitas experiências que nós temos que nem sempre resultam no resultado que nós esperávamos no primeiro momento, mas a cada tentativa frustrada nós temos a oportunidade de tentar mais uma vez. A cada vez que eu falo algo que não é o que a pessoa está tentando transmitir para mim no Concept, eu tenho uma nova oportunidade de falar uma outra coisa, mas eliminando alguns elementos que eu aprendi que não faziam parte daquela primeira resposta. Por isso, quando nós tomamos decisões, nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados para ter o sucesso ou o insucesso. O sucesso é o que nós esperamos, mas o insucesso muitas vezes é o que nos dirige pelo caminho do sucesso. Portanto, eu digo assim, que você nunca erra. Ou você acerta ou você aprende. Não tem outra possibilidade, né? Vamos falar um pouco, né,
de quais são as consequências que nós temos dentro do mundo corporativo, no nosso dia a dia no trabalho, de um processo de tomada de decisão falha. Quando alguém toma uma decisão falha, quais são as consequências, né? Por que, de alguma forma, essa tomada de decisão falha, ela está conectada com algo que nós não percebemos? Como, por exemplo, nós não analisamos de forma completa todas as alternativas disponíveis. É muito engraçado porque muitas e muitas vezes a gente vê assim, a pessoa coloca ali, né, a dica no jogo e alguém já sai falando sem esperar a próxima. Eu nunca me esqueço de um programa de televisão, esse é um caso real, e vocês talvez consigam até localizar no YouTube, de um famoso apresentador de TV que fazia uma charadinha. Ele ia dando dicas, exatamente como no Concept, e a pessoa tinha que descobrir o que era. Então ele começou a dar as dicas, ele disse assim, olha, é um animal. Aí a pessoa já, né, começa a pensar, um animal. Depois disse assim, é um animal, ele pode ser branco ou marrom. A pessoa já começou a pensar em alguma outra coisa. Diz assim, ele pode ser branco ou marrom, ele pode viver nos polos ou ele pode viver nas florestas. Eu acho que você já matou, não matou? Mas a pessoa não matou. E aí a última dica que esse apresentador disse foi, e esse animal gosta de mel. E a pessoa respondeu, abelha. Por quê? Ela desconsiderou todas as informações anteriores e tomou uma decisão de dar uma resposta apenas com a última informação que ela tinha. E muitas vezes, nós tomamos decisões equivocadas porque nós não olhamos o conjunto de informações que nós temos, mas às vezes uma única informação isolada. Eu sei que você não responderia abelha, você responderia urso, mas eu também sei que talvez no nosso dia a dia nós estejamos tomando decisões erradas, equivocadas, por não ver o conjunto de possibilidades. Então, analisar as diversas alternativas é fundamental, analisar as diversas informações e opções que nós temos para a tomada de decisão. Uma outra falha muito comum é a falha na análise de risco em relação a uma determinada opção que você já escolheu. Muitas e muitas vezes nós escolhemos até de uma forma automatizada e aí não vemos qual é o risco daquela escolha que nós tivemos. Então, sempre que você for fazer uma tomada de decisão complexa, ou analisar quais são os riscos, né, as consequências dessa tomada de decisão é de extrema importância, né? Pesquisar informações é algo fundamental quando nós falamos de tomada de decisão e muito cuidado com uma coisa que eu chamo de viés seletivo, né, que é exatamente nós respondermos ou tomarmos a decisão de acordo com aquilo que nós temos preferência, de acordo com a nossa experiência de vida ou nossa área de atuação. É óbvio que no jogo, no Concept, você vai dar respostas de acordo com as experiências que você já tem, as suas experiências de vida. Mas no nosso dia a dia, no trabalho, a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar decisões que eu chamo de decisões enviesadas. O que são decisões enviesadas? Decisões que partem já de pressupostos que nós temos internamente e que muitas vezes não retratam a realidade daquele momento ou a realidade daquela situação. Nós temos que usar aquela capacidade de julgamento de uma forma até, eu diria, neutra. Eu acho que não seria a palavra, porque nunca existe, né, um julgamento de uma forma neutra. De alguma forma, sempre nós utilizamos a nossa experiência de vida para fazer um julgamento ou uma tomada de decisão. Mas buscar com o máximo de neutralidade possível, olhando a situação e não só o nosso viés, a forma como nós olhamos para aquela situação. E uma coisa para a gente finalizar é falar sobre a reconsideração de alternativas. Muitas e muitas vezes nós temos que reconsiderar alternativas, nós temos que repensar alternativas. Isso é um trabalho que às vezes é um pouco doloroso para as pessoas, porque para você reconsiderar uma alternativa você tem que abrir mão de uma crença, de uma escolha que você fez anterior. Mas nós estamos o tempo todo nos reconstruindo, estamos reaprendendo. Então é bem importante que nós tenhamos esse desprendimento para reconsiderar alternativas e às vezes, né, como nós vimos no Concept, ouvir a outra pessoa falando. Algumas experiências que você pode ter passado nesse jogo que ensinam também coisas do nosso dia a dia, né? Você pode ter passado por uma experiência de te deram uma dica e você não fazia a menor ideia do que era e por mais que você buscasse informações, você não chegava a conclusão nenhuma. Muitas vezes, no mundo dos negócios, nós temos situações complexas e nós não conseguimos enxergar a resolução daquele problema. Sabe uma dica que eu dou? Dê uma pausa.
Às vezes a gente precisa relaxar a nossa mente, a gente precisa relaxar o nosso cérebro para que ele encontre os caminhos da resolução do problema que se apresenta à nossa frente. Eu não sei se você já passou por isso. Quem faz palavras cruzadas já deve ter passado por isso, né? Você faz a palavra cruzada, tá ali. E eu sou uma pessoa que quando faço palavra cruzada, a última coisa que eu quero é ler a resposta que vem lá no fim do livrinho, né? Tem gente que só faz lendo a resposta, mas a última coisa que eu quero é ler a resposta. Mas se você pegar uma palavra cruzada e tem uma que você não consegue resolver de jeito nenhum, sabe? Tem aquela que você fala, meu Deus, só falta essa palavra, eu não consigo resolver. Posso te dar uma dica? Para um pouco, talvez você possa até dormir e no dia seguinte, a hora que você acordar, às vezes a resposta está ali na sua frente. Porque quando você tirou o foco da busca daquela informação, você deu a possibilidade que essa informação chegasse até você. Isso acontece de fato. Então, quando a gente fala de tomadas de decisões complexas, muitas e muitas vezes a gente precisa dar um tempo para a gente mesmo, para que a gente consiga encontrar essa informação. No Concept, a próxima vez que você jogar, leve isso em consideração. Não está conseguindo visualizar? Relaxa, pense em outra coisa e talvez a resposta venha. Uma outra experiência que você pode ter passado é, quando você estava dando a dica, você falou, isso é tão óbvio, como é que as pessoas não estão vendo? Isso, muitas vezes, mostra que o que é óbvio para a gente pode não ser tão óbvio assim para outras pessoas. A gente tem que ter uma certa resiliência de dizer assim, puxa vida, a forma como eu vejo o mundo é diferente da forma como as outras pessoas veem. Como é que a gente aplica isso quando nós tomamos decisões conjuntas? Quando dentro de uma empresa nós temos pessoas de diversas áreas, de diversos departamentos que precisam tomar uma única decisão. Talvez compreender que o nosso ponto de vista sozinho não vai levar a resolução nenhuma é um passo importante para que juntos nós possamos encontrar a resolução. Que o Concept possa ter sido uma experiência boa para você, que possa ter te feito refletir um pouco sobre como o nosso julgamento sobre imagens, figuras, como o nosso julgamento sobre a combinação de diversos cenários nos ajuda a tomar decisões e que isso também te ajude a tomar boas decisões na sua empresa e na sua vida.